Emanuel, meu amigo, seja bem-vindo. Se Obrigado, apresenta aí um obrigado. pouquinho, cara, rapidinho. Bom, galera, para quem não me conhece, me chamo Emanuel Lopes, sou ex-fisiculturista, mas atualmente sou modelo fotográfico e também empreendedor, né? Atuei no ramo de Sabe que eu falar umas suplementação. 20 coisas, né? Só escolheu duas, né? A gente trabalhou para eliminar, né? Algumas Ah. e ainda tem mais algumas ainda que a gente está com meta de finalizar. Né? Em nome de Jesus vai dar Boa. certo. Boa, o que mais? Fala mais aí sobre a tua vida. Bom, sou casado, com uma mulher Casou, né? incrível, nossa, minha parceira, minha mulher incrível, Taislane. E aí, a gente Vocês pensam em ter já, filhos? com certeza, meta para esse ano. Ah. Meta para esse ano. Ela utiliza DIU, né? E aí a gente colocou. Porque assim, desde o começo a gente tinha algumas coisas planejadas. Já conheço a Taislane há mais de 12 anos. E aí. Só não disse quantos anos tu tinha. 28. 28, então 12, então é bem 28 anos. novinho. Conheci com 17, ela 14. Legal. E aí, a gente sempre vislumbrou o seguinte: cara, a gente vai ter filho depois que a gente se formar. E também para tentar ir um pouquinho da contramão do que a gente já vinha de base familiar. Né? Que? Ter filho muito cedo e não conseguia dar uma estrutura bacana em Tanto você relação quanto à ela. educação, exato. E aí, show de bola, qual que é a meta? Se formar, vamos se formar primeiro. E aí, a gente tem o nosso filho, pronto. Aí a gente já se formou, né? Então, aí, se Deus quiser, esse ano, claro que tudo é no tempo do Papai do Céu, mas a gente se programa, se planeja, e aí, se Deus quiser, esse ano tem tudo para dar certo. Que legal. Tu falou que modelo fotográfico, empreendedor. Exatamente. Fala aí um pouco sobre o que vocês têm empreendido. Bom, além de tirar foto, né, para as principais marcas aqui de Fortaleza, eu sou lojista da loja 3F Suplementos. Não vou ser tão egoísta assim, mas é uma das melhores lojas do Maracanã. E a gente decidiu colocar o consultório, né, que é um planejamento que a gente tinha lá de 4 anos atrás, que era de algo que no Maracanã não tem, a gente tá dando esse start, que é de ter 2 profissionais em um local só. Então, graças a Deus, Deus deu essa visão pra gente lá atrás e a gente conseguiu fazer todo o processo e concluir. Então, hoje a gente tem um consultório, a qual a gente consegue ter um atendimento tanto de treino como nutricional. Cara, hoje a gente queria conduzir isso daqui porque você foi um cara que nos até foi falando, não, tinha isso, mas a gente foi trabalhando para sair cortando. Era um cara que estava meio que atirando para muito lado. Perfeito. E aí teve que direcionar mais energia para menos coisas e pelo visto ainda vai disse aqui que ainda vai ter que dar uma reduzida ainda mais, né? O que te norteia ou te norteou nessas decisões para poder a rota que eu quero seguir é essa? Como a gente já tinha falado, né? Porque assim, eu sempre tive uma abertura contigo e sempre escutei muito. E eu particularmente me considero muito executador. Então eu sou muito de escutar e pôr em prática. E naquela frase de que você olhou para mim um dia e falou assim: tu tá buscando ser reconhecido pelo que tu faz e não pelo que tu é. E aí eu vi que caramba, mano, peraí, realmente eu tô querendo fazer tudo e ao mesmo tempo eu não tô fazendo nada. Então, fazia isso, fazia aquilo. Para quem não sabe também um pouco da minha história, eu era entregador. Na época da pandemia, trabalhava vendendo consórcio e tudo mais. E aí veio pandemia, prestava serviço para Caixa, que na época era de São Paulo, e aí da noite pro dia parece que o mundo ia se acabar. Quebrei, capartei, e aí comecei trabalhando de entregador, porque era a única coisa que tinha no momento. E depois disso, comecei, aí ali sofri um momento ali que, pela primeira vez na vida, eu me senti humilhado. Que foi quando eu fui fazer uma entrega. E aí, não sei não. E aí eu fui fazer a entrega, e lá era uma gerente da indústria lá do Maracanã. E nisso ela olhou pra mim, tal, muito grosseira, dizendo que eu tava sendo pago por isso mesmo, que eu tinha que esperar, isso, aquilo outro, que era meu trabalho, meu serviço. E naquele momento, eu tenho que dar um jeito na minha vida. E aí eu, não, cara, pela primeira vez na vida, eu vou seguir meu coração e vou fazer o que eu amo aqui, que é educação física. E eu já treino mais de 12 anos musculação.
E aí cursei educação física, automaticamente na mesma semana um colega me chamou para trabalhar na academia para ganhar R$ 6 por hora. Por hora. E aí fui, abri a academia às 5 horas da manhã, ficava nas entregas de 11 a 4 horas da tarde, ia treinar, voltava às 6 horas da noite, A história parecida ia com para a as minha aí. entregas, e aí a última rota saía meia-noite. E nisso, na academia, uma pessoa me perguntou o que é que eu tomava. Cara, eu tomo whey, creatina. É mesmo, tu tem? Aí eu tenho. Porque, particularmente falando, eu me considero um vendedor nato. Então, na minha cabeça é isso. E aí eu tenho, só que eu não tinha. Aí eu... Onde é que eu vou atrás? Na mesma hora, cheguei pra Taislane e falei, amor, procura alguma coisa que venda suplemento. Porque eu só entendi whey, creatina e pré-treino. E aí a Taislane encontrou o HP. Inclusive Aí foi? Foi. Foi assim? Não sabia não. Sabe? E aí a primeira pessoa que ela teve contato foi o Bruno. Foi? Massa. Falou e tudo mais e tal. E o dinheirinho que eu tinha ali guardado, reservado, R$ 750. Foi o primeiro pedido. Cara, eu vou te interromper, bicho, porque eu me emociono muito. Porque, cara, o tanto de gente na minha jornada que eu vi chegando com R$ 700, com R$ 500, que hoje estão com a vida totalmente transformada, porque tinha a oportunidade de Exato. começar a vender suplementos ali. Tava falando hoje com o Pedrão, ele, pô, João, eu tenho que aumentar meu ticket, cara, vai ter aparecendo um cara que tem que comprar R$ 500 só. Aí eu, cara, se esse cara, vocês vê que não é pro consumo dele, que vê para que ele tá querendo começar a empreender, e ele só tem aquilo, que aquilo ele vai vender, vai transformar em uma coisa, venda, porque pode mudar a vida da pessoa. Tá aqui o cara, com 750. Cara, e muda. E não é porque eu não tô na sua frente, mas já lhe falei isso já pessoalmente, por trás das câmeras e tal. O mesmo acesso que eu tinha com você comprando R$ 500, tem o mesmo acesso hoje em dia. Mas aquilo ali realmente mudou. Foi R$ 750, veio 10 produtos. Pensando que eu vi muita coisa. Hoje vem três. Pensando que eu vi muita coisa, veio 10 produtos. Na hora que chegou, caraca, é isso aqui, velho, que vem? Enfim. E aí comecei a vender e tudo mais. E eu particularmente sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, cara, eu tenho que ser conhecido pelaquilo que eu trabalho. Então ali eu já colocava um sloganzinho, um menino dos suplementos, etc e tal. Enfim, e aí fui fazendo um trabalho e graças a Deus os clientes gostaram do atendimento, gostaram do serviço prestado. E nisso minha vida foi assim. Saía de uma coisa, ia para outra, do nada, um aluno que eu dava aula me perguntou se eu tirava foto. Aí o meu patrão, minha mãe dizia que eu era modelo desde quando eu tinha nascido. Tu tira foto? Aí eu, cara, tiro. Como que é e tal? Não sabia. E aí, cara, vai lá, inclusive ele vai ver isso aqui e ele vai descobrir. Vai lá na nossa empresa, que era a empresa de calças, que é a Caut Jeans. E aí, beleza, show de bola, fui lá. Aí lá vai eu no YouTube, como fazer pose para tirar foto. Pesquisava, olhava e tal, não sabia preço de nada. Não, cara, vê aí o que é que tu pode me pagar. E por aí foi. E aí uma marca ou outra me chamou, isso, aquilo outro me chamou, e por aí. Foi sempre assim, nesse processo. Por isso que eu cheguei a fazer, cara, tipo, 5 coisas diferentes ao mesmo tempo e sempre tentando eliminar uma outra, né? E aí a gente tá com essas metas, né? De tá tentando tirar algo pra gente realmente destinar foco naquilo que arde o meu coração e que realmente eu vejo que é o meu propósito. Ah, então isso tem peso. Tem, com certeza. Mas o que fazia... Tu já sabia disso? Do que arde? Do que tinha que fazer? Não 100%. Não Pronto. 100%. É legal. Como foi essa descoberta do que é isso? O que teve no meio do caminho? Não, é isso. Não, agora é isso que eu vou seguir. Porque, assim, particularmente, eu tinha isso de querer fazer algo pelo dinheiro. Por quê? Minha mãe já chegou a me esculhambar porque eu não trabalhava de carteira assinada. Então, eu venho de um ambiente onde ser bem-sucedido, uma pessoa, um cidadão de bem, é um cidadão que trabalha de carteira assinada. Entendi. Então, o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse de carteira assinada. Certo. E aí, para onde eu fui numa contramão, foi totalmente diferente. E nisso, quando eu comecei a trabalhar com a questão de treinamentos, com a suplementação, o mesmo sentimento que você teve agora de ver a transformação que você fez na vida de uma pessoa com pouco, é o mesmo sentimento que eu tenho com os produtos. Porque eu te falo e te confesso, se eu não acreditasse que a suplementação, que um treinamento, que uma orientação faz a diferença na vida de alguém, eu não estaria fazendo isso hoje. Só que aí tu só vendia suplementos e agora tu tá indo para essa parte de consultas.
Exatamente. O que foi que te fez fazer essa transição? O porquê? Cara, pra mim era uma dor que eu sentia da galera. Porque assim, vender suplementos, todo mundo pode vender. Agora, de fato, se preocupar com o cliente, isso não é papo só de vendedor. Mas é muito comum a gente estar em loja e chegava clientes assim, não, eu queria tomar um pré-treino X porque eu vi que a blogueira postou. E aí a gente ia conversar, ia entender, e muitas vezes a pessoa treinava à noite. E quando a gente explicava que esse produto ia trazer mais malefícios para ela do que benefício, ela, opa, então peraí, isso aqui tá interessado em me ajudar. Sabe que quando eu acho que eu vi que tem coincidência eu com você, tu falou assim, não, eu sou um vendedor nato. E eu também me considero um cara muito bom de vendas, eu amo vender. Só que o que eu vi que tem de coincidência? A preocupação com o cliente. Porque Sim. quando a gente pensa o vendedor, é porque o cara gosta do dinheiro, o cara gosta daquela troca. Não, é porque, bicho, para mim a venda é uma coisa que eu vou estar facilitando a vida do outro. Eu sei que tem um produto que vai facilitar a vida dele, que ele precisa. Então, se eu conseguir fazer com que aquele cara compre aquilo através de argumento, através de mostrar, pô, vou estar ajudando o cara. Então, é muito fluido. Perfeito. Quando você é de verdade, é muito fluido. Vender algo que você acredita que vai realmente transformar, que vai realmente resolver aquilo que o cliente está querendo, é muito fluido. Então, quando eu falo assim, e acho que você é muito bem, você está falando isso, não, eu amo vender, porque eu estou fazendo algo que a pessoa está precisando. E que é 100% natural. É 100% natural. 100% natural. Então, tipo, eu tô em loja, e aí um cliente chega muitas vezes para falar isso, aquilo, outro, tratamento normal. Assim como a gente fala lá na 3F, que na 3F não tem distinção de pessoas, não existe. Não existe. E isso, como é algo natural, você que é da área da educação física também, você sabe. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas em querer demonstrar o melhor exercício X, o melhor exercício Y, mas não se preocupam em colocar somente a pessoa para ir treinar todo dia. Então é meio que você se preocupa em tipo, o melhor exercício para tal, o melhor suplemento para tal. Mas o que adianta fazer só uma vez e não fazer todo dia, por exemplo? Entendeu? Ter constância, né? Exato. Então, tipo, eu vejo que hoje esse cuidado que a gente tem com os nossos clientes, sim, é um cuidado, mas para mim se torna como uma educação. É algo que é básico. Porque a informação, ela cabe a nós. Se o cliente chega para a gente atrás de um produto que a gente diz que é referência no mercado, ele espera uma confiabilidade disso. Sim. Então, a partir do momento que eu ssó pergunto, cara, como que tá a tua noite de sono? Você tá dormindo bem? Oxe, não o cara tô. já se sente diferente só nisso. Acabou. Ah, cara, então quer dizer que é por isso, por isso? É, pô, é assim, 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 assado. Então isso aí pra gente faz um total diferença. Emanuel, tu disse que, tipo assim, tinha muita coisa para fazer e agora seguiu como é que pode fazer o teu propósito. Pode fazer mais ou pode... vai transformar antes que era no produto e agora vai para o consultório porque era o andor, porque as pessoas não tinham esse acompanhamento e tudo. Mas entre ter a loja e as outras coisas que você fazia, porque tu não falou da corrida, tu também tem assessoria de corrida. Perfeito. Né? Perfeito. Tu também tem a corrida. É porque é novo, gente. Começou agora. Tu também tem a corrida. Só que tu disse que já tinha mais coisa, tá reduzindo. Porque o que já aconteceu comigo também? Tinha muita coisa, tive que reduzir por decisão para poder focar em outra. Então é uma mudança de rota, uma mudança de direção. Só que entre você decidir ou perceber ou doer que tem que mudar e realmente deixar isso de lado, no meio tempo tem alguns desafios. Sim. Quais foram um desafio que o Emanuel passou, sei lá, para tomar essa decisão, ou que foi difícil, ou que dificultou, ou que demorou mais do que deveria demorar, ou que estava em dúvida? O que tu pode dizer de... Cara, assim, quando a gente não tem nada e tem que apostar em algo, é muito fácil. Sim. Agora... Tenho nada a perder. Tenho nada a perder. Agora, pela primeira vez na vida, quando você consegue ter, sei lá, um valorzinho ali na conta, tá guardado, tá seguro, e você tem que apostar em algo, aí já começa a dificultar um pouco mais. Então esse foi um dos principais sentimentos que eu tive recente. E às vezes, na minha vida também, eu tive que dar muito all-in. Porque eu não venho de família boa, de família que me deixou uma herança ou algo do tipo. Eu tinha tudo que uma família precisava dar. Amor, carinho, prestação de serviço, porque minha família é muito assim, de prestação de serviço comigo. Então, toda uma base familiar eu tive, graças a Deus, nunca passei necessidade, fui criado pelos meus avós, nunca deixaram faltar nada, mas eu sempre tinha aquele sentimento de caramba, eu não posso errar. Se eu errar... Porque se eu errar, acabou tudo, volto lá pro zero.
mesmo sabendo o que eu teria que fazer, e eu não tenho problema com isso, porque eu já caí. Eu não tinha o sentimento de se eu errar, eu não posso errar. Eu tinha o sentimento de vai dar errado a qualquer momento. Exemplo, um dia ruim de venda me tirava do normal, eu tinha que passar a noite pensando como é que ia fazer no outro dia alguma coisa, e o pior, eu dava o jeito no outro dia ser bom. E aí cria-se uma condição, um vício do que, se um dia ruim acontece, eu vou lá e faço ter o outro dia bom. Aí eu sou bom. Só que isso vai alimentando uma coisa dentro da gente de, ó, se der errado eu vou lá e conserto, se vou lá der errado, conserto. Só que aí o time fica dependente, a empresa fica dependente, e fica tudo aquilo dependendo do que, teve um dia bom, vai ter um dia ruim, vai ter um não sei o que, e isso. E aí o cara vive, cara, uma gangorra muito forte. Tem até um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, cara, assim, o vendedor dia 31 batendo meta. Uhul! O vendedor dia 1º. Meu Deus, como é que eu vou bater isso agora? Como é que eu vou bater as contas? Então, esse desbalanço, não é um balanço, não, um desbalanço emocional que quem trabalha com vendas ou um empreendedor passa, se ele tem muito forte ainda enraizado qualquer momento vai dar tudo errado, o cara não vive em paz. Isso é verdade, mas no meu caso era literalmente o medo de quebrar. Sendo bem sincero e transparente. Cara, eu não posso dar errado. Pô, acabei de vir das entregas e tudo mais e tal. E claro, né, não quero passar aqui que eu tô denegrindo a categoria, porque eu fui motoboy. Mas a gente sabe que é uma profissão arriscada, porque você tá todo o tempo no trânsito, debaixo de chuva, debaixo de sol. E poucas pessoas têm esse entendimento. Mas tipo, cara, eu tô saindo de um local para outro, correndo risco para muitas vezes ganhar 3, 4 reais. Entende? Então, no fundo, eu só não queria que a minha mãe tivesse razão. Fala mais, você não queria que a sua mãe tivesse razão. Basicamente isso. Da CLT. Exatamente. Então, tipo, de início, minha família sempre me aprovou em tudo que eu fiz, graças a Deus. Mas o sentimento é esse, cara, não posso quebrar, não posso dar errado. Então, é tudo que eu tenho. É literalmente um all-in ali. Não tinha outra alternativa. E engraçado que tu disse que para começar a vender suplemento foi coisa que tu não tava pensando. Foi o cara ali da parte do motoboy, e ali, e foi o que aconteceu. E quando tu era motoboy, tu tava confortável ali, tava tranquilo, já tava pagando as contas, já tava ali? Então, quando eu saí da pandemia, eu tinha 8 parcelas de 5 mil reais para me pagar. E nisso, minha esposa, que estava do meu lado desde o começo, não me deixa mentir. Foi o momento onde, de fato, eu soube o que era o milagre. Foi onde eu tive um maior impacto, e foi logo após, claro, também quando eu me batizei. Mas foi um momento de conexão com Deus mais forte que eu tive ali. Porque, matematicamente falando, e tu sabe que eu já te falei que eu sou um cara que tem que ver lógica e raciocínio para algo. Então eu não achava isso. Para mim não tinha lógica. Não tinha lógica, no dia da parcela aqui, faltando 2 mil reais, do nada aparecia uma venda, eu falava de um carro X e tal, tava aqui na conta, eu pagava e eu ficava, caramba. E nisso, mês após mês. Até chegar um momento que, tipo, eu falei, Deus, sabe de uma coisa? Eu não vou duvidar mais. Porque eu ficava com aquele sentimento, cara, e próximo mês. E aí, quando eu tive esse sentimento, foi o momento da última parcela. E aí, nisso, não tinha um conforto trabalhando nas entregas. Inclusive, passei cada situação, que só eu sei também. Então, era um sentimento de tipo, cara, eu tô aqui agora, mas isso aqui não me define, eu tenho que buscar algo, eu tenho que fazer algo, eu sei que é algo momentâneo. E quando apareceu a oportunidade de trabalhar com suplementação e eu vislumbrei lá atrás, porque de início era no quartinho da Taislane. Tinha lá, pegar umas prateleirazinhas de um pedaço dos guarda-roupa que ela tinha jogado. Coloquei lá, coloquei os produtos, suplementos, só que eu sempre imaginei o seguinte, cara, eu tenho que ter um cenário. Eu tenho que ter algo que eu vou falando aqui pra galera, a galera vai imaginando que é loja, etc e tal. Então, quando eu vi essa oportunidade, all-in. Tu não sabe o peso, mas era o dinheiro que eu tinha naqueles 750 reais. Ah, porque é aquilo que a gente estava conversando mais cedo, era tudo. Era tudo. Então, se para alguém tudo é 100 mil, 300, o que for, é tudo. Não interessa o volume. Exatamente. É tudo. É a mesma sensação do tudo ou nada. Era o all-in, meu patrão. E aí, o cara, tô vendo uma oportunidade, tenho comunicação, tenho uma referência física com o produto, porque também isso faz toda a diferença, viu? Toda a diferença. E aí, bom, all-in. Da mesma forma também dos consultórios, né?
basicamente um all-in total. Aí bate aquele medo, aquela frio É, na dá aquele barriga. frisinho na barriga, etc e tal. Por quê? Porque, sendo bem sincero e transparente, minha renda hoje é das fotos que eu tiro. Então, tipo, eu vou estar tirando algo da minha renda para estar dando all-in algo ali, entendeu? Que está sendo novo, basicamente. E, enfim, Até quando será assim? bom, tem um meta aí, né, para parar de tirar foto e embarcar nesse propósito logo de cabeça logo e Conta aí meter como as é que tá caras. funcionando a tua cabeça da meta de bater foto, o que, que tem que acontecer para isso acontecer? Pronto. A gente se formou agora, certo? E aí a gente tinha uma meta para construir o consultório esse ano, graças a Deus. Tá tudo pronto, no redondo, tudo ok. E a minha esposa atualmente, ela trabalha na prefeitura. E aí eu tô tirando foto. Então, tipo, a gente já conversa e sabe que a gente chega um momento que vamos ter que decidir apostar tudo, porque se a gente confia de fato no projeto e principalmente nessa instrução que Deus tocou no nosso coração, porque não foi só no meu, mas no dela também, a gente pretende logo logo, né? Primeiro trimestre, vai. Tá bem aí. Falou, está falado, está gravado, e agora É a isso gente aí. vai repreender para poder acontecer, não é, cara? Perfeitamente, perfeitamente. E quando voltar aqui, quem sabe, já tem falado, ó, acabou lá, isso, aquilo, outro. Vamos ver, né? Massa, show. Emanuel, cara, tu pensa no sentido disso, se tu quisesse fazer qualquer pergunta para mim, qualquer coisa, qualquer assunto, mesmo que eu perguntaria pro Bruno, que eu perguntei qualquer coisa, pode perguntar qualquer coisa. Não vou perguntar o porquê, Tá bom. mas o que te fez desistir da feira? O que que me fez desistir da feira Connect Fit, a feira que a gente criou, que começou lá com 575 E que pessoas tava chegou dando a... certo, que foi um sucesso e Não foi falta de resultado, não foi falta de não resultado. foi falta de pessoas querendo, por exemplo, fazer com que acontecesse em 2026 uma coisa muito grande. Não foi falta de projeção de um público maior. Não foi falta de projeção Certo. de um público maior. O que aconteceu, Jonas? Foi uma mudança de rota divina. Em primeiro lugar. É forte. Porque, cara, como eu te disse aqui mais cedo, um dia eu tive o sonho de estar lá no Mister Olímpia. Eu tenho condições de estar no Mister Olímpia faz tempo, mas eu nunca fui. Por quê? Porque os sonhos vão mudando. Sim. Conforme Deus vai mudando a nossa vida, vai descortinando, parece que as coisas que a gente vai vendo não eram ainda tudo, era apenas uma preparação. Então eu tenho um entendimento hoje, Manuel, que construir aquilo foi uma preparação para o que eu ainda vou construir na minha vida. Só que aquela estação ali, ela precisa ser encerrada, primeiro porque ela teve uma missão cumprida, o propósito dela foi cumprido, para poder a gente literalmente construir a próxima fase da nossa vida. Os próximos negócios da nossa vida. Porque uma coisa que não se vê, e é uma frase comum, se vê palco e não se vê bastidor. Verdade. Só a minha esposa e o meu time sabem o tanto de trabalho que dá para fazer um evento daquele acontecer. No Ceará, em que não existia nada. Então, todo mundo pagou um preço muito alto para poder fazer aquilo estar de pé. Quando ninguém acreditava, todo mundo duvidava, teve patrocinador grande que falou assim, cara, eu tô indo, mas eu não acredito não, tô indo só porque tu compra bem da gente, mas não boto fé não. E quando aconteceu, um dia depois, tava parabenizando e já estava assinando pro ano que vem. Então a gente teve que enfrentar isso. Então, meu amigo, somando principalmente a direção divina e o esforço necessário para fazer aquilo acontecer, por mais que o resultado fosse bom, por mais que desse um brand incrível, por mais que estivesse fazendo um movimento muito legal, para construir o que a gente quer construir, também não casava. Também não casava. É. Também Pronto, não tá aí a casava. resposta para quem tava me perguntando, viu? Também não casava. Também não casava. Mas foi muito difícil. Mais para a Karina do que para mim. Porque era um projeto que foi ela que recebeu, ela que tocou. Praticamente ali eu era um conselheiro, então estava envolvido nas principais decisões, mas na operação de fazer acontecer foi para ela. Então foi bem mais difícil para ela do que para mim. Porque eu já sabia antes dela qual era o fim que ia tomar, que seria a gente não fazer mais nenhuma edição.
Só que ela ainda, como é que pode esse negócio acabar? Eu quero tentar vender, eu quero passar para alguém para continuar a missão, o propósito, mas a gente teve um discernimento que não era sobre isso, mesmo tanto que o propósito era para vender. A gente não vendeu, a gente simplesmente resolveu encerrar. Aí, mas João, será que faz sentido mesmo? Daqui a um ano todo mundo vai dizer assim. Fez sentido. Agora eu entendi. Então, respondido. Sem citar nomes. Sem citar nomes. Sem citar nomes. Mas como que tu conseguiu lidar com todas aquelas críticas, com todos aqueles vídeos, com todos aqueles pedidos de resposta, porque estava aparecendo assim, e principalmente de pessoas que, acredito eu, você considerava como amigo? Pedidos e respostas, né? Então, como eu consegui? Qual foi a pergunta? Como que tu conseguiu lidar com isso? Cara, a gente estava conversando um pouco antes de entrar. Existe a inteligência, que a gente estuda, e existe a sabedoria. A gente estava conversando há pouco tempo atrás que a sabedoria vem de Deus. É uma coisa que é uma aquisição espiritual. Então eu estaria mentindo se eu não dissesse que foi literalmente uma sabedoria divina de eu me portar da forma que eu me portei. Porque tudo me pedia para o quê? Para fazer o oposto. Tudo me pedia para fazer o oposto. Então, ali, eu creio que Deus me conduziu literalmente para poder. Faça assim. Só que teve gente que me ligava. Tu tem que responder. Tu tá maluco, tu tá aí de boa, parecendo que não aconteceu nada, mas tu tá em guerra, tu tem que falar, tu tem que não sei o quê, E eu lá só assim, ó. Sai daqui, Satanás. Eu era uma dessas pessoas que tinha muita vontade de fazer isso, cara. Porque assim, no meio da internet, onde hoje tudo é muito rápido e tudo se cria treta, pra mim, foi uma lição de sabedoria. Você ter esse autocontrole, e principalmente para quem lhe segue, de identificar isso. Porque a todo tempo a gente esperava. E a gente queria se sentir defendido. Esse é o pior. Era isso. Porque as pessoas, cara, tu tem que falar porque eu tô me sentindo mal por ti. Teve gente que falava assim, cara, eu queria não gostar tanto de ti pra eu não estar sentindo o que eu tô sentindo. Perfeitamente. Então, tipo, do lado de cá, falando assim, criava um sentimento de indignação. E que, assim, eu acho que o tempo, ele prova muita coisa. Que, inclusive, muitas das acusações que foram faladas no passado, recente, até agora, não teve nada, né? Então, realmente, a gente vê isso aí. Mas, foi uma pergunta, mas também ele parabenizar por isso, porque, para quem estava de fora, foi uma montanha-russa, porque era um sentimento de... E depois, entendeu? Então... Mas me perguntaram também, a gente fez aqui a Karina com o nosso time, quais são as palavras que definiam 2025? Eu falei força, a minha força. Porque realmente eu reconheço, eu fui muito forte para poder aguentar isso daí, traição. Aguentar a gente que estava só esperando para poder falar mal. E hoje está aí. Todo mundo que pediu, por exemplo, para eu falar, para dar uma resposta, não, você fez certo. Tem que ficar calado. E aí quem falou mal vai continuar assistindo o mover aí, coisas grandes serem acontecendo e que Deus abençoe elas. É isso aí. Muito bom. Foi sinistro. Bom, de verdade, viu? Eu não conseguia não. Mandava logo se lascar tudinho. Sabe um negócio legal que eu tinha que fazer? Sabe qual era durante aquilo tudo, o que eu mais me preocupava? Não era comigo não. Era com o meu time. Porque se tu sentia isso, o meu time era altamente impactado. Então eu tinha que cuidar deles, eu tinha que mostrar que estava bem, para poder eles ficarem bem, para a empresa continuar. Eu me preocupava com eles, porque se tu ficou assim, tinha gente lá embaixo que ficava muito mal. Porque me conhece de perto e sabe que tudo que estava sendo falado era mentira. Então, aqueles caras ali, muita gente da empresa, eu tinha que estar muito bem, eu tinha que estar falando com eles, eu tinha que estar aparecendo aqui direto para poder eles verem que estava tudo certo.
Faz muito sentido isso aí, viu? Muito, muito sentido. Pra gente que é de fora já sentia isso, imagina realmente pra quem tá aqui diariamente, lá convivendo, sabe como que é. Foi punk. O senso de injustiça deles foram para outro nível. Mas foi uma das coisas que mais me fortaleceu. Sabe por quê? Porque eu sei que para onde eu vou, isso que eu passei é nada. Foi só uma passada de fase. Só, tu aguenta, né? Sabe quem foi que eu comecei a admirar depois daquilo? De uma forma diferente? Qualquer presidente do Brasil, seja de esquerda ou direita. Quanto um cara daquele tem que ter de inteligência todo dia com a metade do Brasil, Literalmente metade. literalmente metade do Brasil, ó. E eu, cara. O que eu passei, o que esse passa todo dia, o que esse cara passa todo dia. Foi só uma escola. Então eu sei que virão desafios maiores e esse daí foi com um chefãozinho aí de uma fase que eu fui aprovado. Sabe um negócio legal? Eu fui para Israel e lá eu visitei, acho que foi na Jordânia, a cidade de Petra. A cidade de Petra é onde lá foi filmado o filme do Indiana Jones, mas saindo de lá para Israel, a gente vai num local em que onde o Moisés bateu numa rocha que desceu a água. Só que Deus mandou para ele o quê? Falar. E ele, com raiva do povo, ele foi o quê? E bateu. E por conta daquele descontrole emocional, O povo pereceu. Ele não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida por causa de um descontrole emocional. Quando Deus quer levantar líderes, ele vai testar. Moisés não entrou na terra prometida por causa de um descontrole emocional. Então, eu me senti ali, depois que passou, tá? Testado. Aguenta a pressão. Tá bom. Posso botar algo maior. É sobre isso. Para alguns, Deus manda uma pedra, para outros, manda um gordinho barbado. Para outros, manda... Cara, tem umas perguntas aqui legais para ti. Bicho, nessa tua mudança nova aqui de fase, agora dessa nova decisão, o que tu teve que deixar para trás? Cara, primeiro, a questão do... Como é que eu vou poder dizer? Da segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Segurança no trabalho em que eu exercia. Porque assim, eu me fazia muito uma pergunta, cara, atuando como modelo, eu quero ser um modelo profissional, pai, tal, isso, aquilo, outro. Não quero, não vejo. Então, tipo, mesmo que eu esteja me mantendo com isso aqui, não faz sentido destinar energia para isso. Porque eu não vou passar disso aqui. Uhum. Mesma coisa como atleta. Quem não sabe também, já fui atleta de fisiculturismo. E aí, como atleta, Emanuel, tu tem vontade de ser um atleta profissional? Tu tá disposto a pagar o preço que essa galera paga? Não. Então também pra mim, cara, não fazia tanto sentido. Foi legal, foi importante, aprendeu. Pra mim, com certeza. Certeza. Fisiculturismo pra mim foi uma faculdade que... Não paga. Não paga, imensurável. Não paga. Graças a Deus a disciplina, tudo que eu conquistei através do fisiculturismo, eu quero levar pra minha vida toda e é algo que dinheiro do mundo paga. E nisso, esse sentimento, entendeu? De literalmente ali sair de uma zona de conforto e destinar foco em algo que realmente eu domino. Então eu comecei a identificar isso, de que eu tenho que ir pra cima de algo que realmente eu consiga dominar. Se eu te disser não é uma coisa que tu domina, é que tu pode ser o melhor. Pode ser. Porque tu acabou de dizer, ó, aqui no modelo eu não vou conseguir ir para outro canto. Aí você pode ser muito grande. Que nessa questão eu vejo um oceano azul. Pra mim, eu vejo como um oceano azul. Até nos bastidores, como a gente já conversou ali, algumas ideias de projeto e etc e tal. Então, o que tá escrito aí nas entrelinhas é que tu tá mudando em uma junção de
propósito e também de projeção de mercado. De visão de, poxa, aqui eu posso crescer, ali eu não posso crescer. Então, se a gente une o que eu posso crescer com o que eu gosto de fazer, com o que eu domino, com o que está juntamente no meu chamado, pô, é o meu flow. Eu vou para lá. Pode ser que seja difícil, mas normalmente o comum é que essas tomadas de decisão, embora elas possam ser um all-in, embora elas dêem um frio na barriga, elas te geram uma coisa. O quê? A paz de saber, eu estou indo no caminho certo. Quando o cara tá ganhando dinheiro com muita coisa, o cara se sente às vezes incomodado, não tá fazendo parece parecer que não faz mais alguma atração. E por mais que o cara comece algo novo, mas que tá na direção certa, o cara sente uma paz. Tu sente isso? Sinto. Uma certeza, não, tô no caminho certo. Sinto perfeitamente, porque... E é normal. Normal a gente ver muitas pessoas que deixam de estar vivendo, muitas vezes, aquilo que elas sonharam, por estar vivendo pela questão da necessidade. E eu entendo isso perfeitamente. Eu passei muitas fases ali, literalmente, fazendo algo por necessidade. Eu estava nas entregas por necessidade. Eu estou atuando como modelo por necessidade. E quando eu começo a vislumbrar esse mercado e essa potencialização, porque o mercado, além dele ser muito novo, a gente sabe que o uso de suplementação no Brasil chegando a 5%. Pequeno. Então é muito pequeno. Então a projeção e essa potencialização foi onde eu realmente identifiquei que eu tenho que destinar foco e estar full time dentro desse segmento. Legal. Se tivesse um homem tá assistindo aqui agora e tá pensando se mudar a rota, se vai pro lado A ou se vai pro lado B, o que você diria para ele? Cara, tem uma frase que quando eu escutei ela para mim fez muito sentido. Quando tu tiver em dúvidas de uma decisão, claro, primeiro passo, ora a Deus, pede uma direção. Mas a partir do momento que tu imaginar que tu tem uma moeda na mão e tu joga pra cima, inconscientemente tu vai querer um lado que caia. E é esse lado que o cara tem que ir. Então, pra mim, isso faz muito sentido. Levando em consideração a minha realidade, cara, continua nas fotos ou então embarca na questão da consultoria. Na hora que eu jogo a moeda pra cima, eu quero que dê esse lado, entendeu? Então, assim, para mim, em relação às escolhas, e uma das coisas principais também, mesmo sabendo do posicionamento do homem, que o homem realmente tem que ser aquele cara do direcionamento dessa responsabilidade familiar, mas eu acredito que a comunicação com a minha esposa facilita muito isso. Porque, graças a Deus, ela também tem uma mentalidade bem direcionadora, vamos falar assim, e ela me ajuda muito nisso. Porque teve coisas que eu tive que insistir, mas na maioria das vezes eu quebrava a cara. Fale mais. Na maioria das vezes quebrava a cara. É porque tem um negócio que é insistência e tem outra coisa que é persistência, e a diferença entre persistência e teimosia. Porque chega uma hora que nós somos teimosos e não persistentes. Cara, demais. Quando eu chegava, amor, é assim, assado, pai e tal. Quando eu vi a cara dela que não é bem assim e tal. Não, mas eu tô vendo isso, aquilo, outro, pai e tal. Ia, dava errado. Dava errado. Então, quando eu comecei a identificar isso, amor, vamos aqui, vamos conversar, vamos falar sobre isso, aquilo outro, o que é que você acha? Pronto. De acordo com o direcionamento, que a gente entre em consenso, aí sim faz sentido pra mim. Hoje em dia é assim. Isso aí faz uma diferença muito grande, né, cara? Você vai colher muitos bons frutos, viu, dessa sua decisão aí. Cara, para a última perguntinha, se você pudesse mandar uma mensagem pro Emanuel de um ano atrás, que mensagem você daria? Continua, não para, porque todo o sacrifício que tu tá fazendo agora, a conta ela vai fechar lá na frente. Pra mim era só isso, porque essa mesma fala que eu digo para o Emanuel do passado é a mesma fala que eu falo agora para o Emanuel do futuro. Por conta que na minha cabeça não vence quem é mais rápido. E claro que é uma competição comigo mesmo. Mas é quem consegue sustentar por mais tempo. Uma hora o Emanuel vai falar pro Emanuel de um ano atrás que não, show, você se garantiu.
chegou a hora de você parar de pagar o preço, agora chegou a hora de desfrutar. Tu já consegue enxergar essa hora? Ainda não. Em algumas coisas sim. Mas eu acredito que eu ainda tenho muito fruto para plantar, para chegar momento de fato de ter esse desfrute, né? Porque é muito normal a gente falar sobre plantar, colher, mas nesse ponto que tu toca, poucas pessoas querem falar, que é sobre o desfrute, que também é importante. Mas no meu discernimento atual, eu vejo que de fato eu tenho que ainda gastar O que hoje muita sola tu de não sapato. tem, o que tu poderia ter que tu não tem nesse entendimento que não é momento ainda de desfrutar isso, é momento de construir. O que tu deixa de viver para poder construir algo hoje? Hoje o que eu deixo de viver para construir algo, para mim é mais correlacionado ao tempo. Então, tipo, eu dedico bastante tempo nesses projetos, nas coisas que eu busco fazer, porque eu sou o cara que você vai olhar um story meu, 5:30 da manhã eu tô acordado e meia-noite eu vou dormir. Então, eu acredito muito na força e no poder do trabalho. Tem aquela frase do Joel J muito famosa que o trabalho devolve. Então, para mim, eu acredito muito no poder do trabalho. Então, hoje, para mim, o que eu não consigo desfrutar muito é correlacionado ao tempo. Então, eu acredito que eu ainda tenho que gastar muita sola de sapato ainda, aprender muito, errar muito também. Mas acredito que esse luxo, no momento, eu não consigo me dar. Em breve. Deus quiser. Trabalhando para isso, né? Vai meia horinha de sono aqui. Não dá. Inclusive, né? Aquelas atitudes lá já morreu, entendeu? Pois é. Como eu lhe falei, eu particularmente, como atleta de fisiculturismo, a gente é um excelente executador. Sim. Porque se não executa, não tem resultado. E ainda mais numa pegada de fisiculturismo, porque é a Fórmula 1 da parada. Então, tipo, pequenos hábitos inconscientes que a gente pensa que não faz diferença, na verdade, é o que faz toda a diferença, principalmente médio e longo prazo. Ok, my friend. Show de bola?